Eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto que não é muito agradável, que é a questão dos conflitos humanos. Como todos sabem, todos têm essa experiência, infelizmente, os conflitos estão presentes em todo lugar, não é mesmo? Em casa, no trabalho, nos relacionamentos, nas relações internacionais. Atualmente, temos muitos conflitos acontecendo no mundo. Então é um tema que é muito presente e é um tema que o ser humano tem uma certa dificuldade de lidar com ele. Geralmente tenta-se evitar, é claro, que haja conflitos, né? Mas isso é um desejo assim que infelizmente não se torna muito realidade. Então o mais fácil e mais possível de fazermos é a gente se fortalecer emocionalmente, psiquicamente, para fazer frente aos conflitos, para conviver com os conflitos, que aí sim teremos mais condições de solucioná-los, evitá-los na medida do possível, né? Então, a nossa proposta é que as pessoas se fortaleçam psicologicamente para conseguir sobreviver, conviver e sobreviver aos conflitos que são tão comuns e tão presentes, não é? Bem, então nós vamos falar do autoconhecimento. Quer dizer, as pessoas geralmente se conhecem parcialmente, né? Se você pergunta para a pessoa fala, não, eu me conheço minhas emoções, meus pensamentos, mas a psicanálise, que foi criada por Sigmund Freud, aquele famoso psicanalista, o primeiro, vienense, ele foi o primeiro a alertar para essa questão. Ele falou, o ser humano tem muitas emoções, muitas ideias dele que nem ele percebe muito bem. Então a pessoa é motivada, ela é levada por essas vivências internas das quais a pessoa não está muito a par. Então, é muito importante que a pessoa tenha um autoconhecimento mais profundo. Eu sou o professor Léo Lima, das Faculdades Trilógicas, Kepp Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. E gostaria de falar então com vocês sobre isso, como o autoconhecimento pode fortalecer a pessoa para ela lidar melhor com os conflitos e possivelmente até resolvê-los, né? Bem, a primeira ideia que surge seria as causas dos conflitos. Quais seriam as causas do conflito, né? Geralmente, as pessoas pensam que a causa dos conflitos esteja fora delas. Então, por exemplo, numa empresa, a pessoa pode pensar que a causa do conflito pode ser o chefe, pode ser os colegas, pode ser uma outra empresa com a qual essa tem relacionamento. Se for num relacionamento em casa, o marido pode pensar que a causa do conflito seja a esposa. E vice-versa, a esposa pode pensar que é o marido. Os filhos, principalmente adolescentes, muitas vezes pensam que a causa de seus problemas sejam os pais. E por aí vai, né? Os países. Um país geralmente imagina que a causa de um problema seja o outro país. Ou a gente culpa a situação econômica ou a situação social do país. É claro que essas causas existem também. Mas será que elas são a causa principal? Vocês podem ver, se a gente pensar bem, a gente vê que se a causa de um problema é a outra pessoa, você fica assim meio sem possibilidade de resolver o problema, porque não depende de você, não é mesmo? Agora, se a gente prestar atenção e perceber em que medida
nós mesmos estamos participando daquele problema, aí você tem a chave para fazer uma virada na situação, né? Por isso que o autoconhecimento é fundamental para lidar com os conflitos. Nós trabalhamos com a psicanálise integral, que é uma psicanálise nova, recente em termos de ciência, né? Começou a partir de 1970. E essa psicanálise se aprofundou muito, fez muitas descobertas, depois do seu fundador, Sigmund Freud. Quem fez todo esse trabalho é o psicanalista Norberto Kepp, que criou a psicanálise integral. Esse nome se deve porque a psicanálise inicial de Freud, ela era muito parcial. Ela geralmente colocava a origem das dificuldades no campo afetivo sexual. Mas existem muitos outros fatores que influem. Aliás, os problemas afetivos sexuais, eles já são uma consequência de problemas que vêm antes. Então, Norberto Kepp, em seus muitos anos de análise, com seus muitos clientes analisados, foi percebendo essas outras causas das dificuldades humanas. E, então, ele denominou de psicanálise integral porque ele analisa todas as causas das problemáticas humanas e sociais, não só as afetivos sexuais, né? Então, a Sociedade de Psicanálise Integral, também chamada de Trilogia Analítica, nós temos um curso para explicar para as pessoas sobre essas outras causas. E então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, é muito comum a pessoa achar que é o chefe, seu chefe, que lhe cause problemas. Ou porque a pessoa acha que o chefe não lhe dá uma promoção, não lhe dá um aumento de salário, ou às vezes até também não o considera como poderia e deveria. Enfim, a pessoa, muitas vezes, ela acha que o problema é o chefe. Então aí, para a pessoa se conhecer melhor, vocês sabem que na vida psicológica, na vida psíquica, por exemplo, você consegue olhar a sua mão, né? Você olha assim, você vê a sua mão. Mas você não pode olhar o seu olho, não é verdade? Como é que você vai olhar para o seu próprio olho? Não dá. Mas tem um jeito. Como? Olhando no espelho, né? Você olhando no espelho, você vê lá refletido a imagem do seu olho. Aí você consegue se ver. Então a vida psíquica é semelhante. Nós nos vemos através do exterior. Quando a gente olha para o ambiente ao redor, para uma outra pessoa, para o mundo em geral, a gente também se vê através do mundo exterior. Então, essa é uma maneira da pessoa se conhecer melhor. Então, no caso do chefe, por exemplo, a pessoa, com certeza, ela está vendo algumas qualidades suas também no chefe. E se ela começar a perceber isso, ela vai ver o que ela está vendo no chefe, que na verdade são atitudes que ela também tem. Então ela começa a se voltar para o seu interior. Geralmente a gente olha para o exterior, né? E lá vê refletidos aspectos nossos. Então essa a atitude de voltar para si mesmo e tentar ver, será que aquela atitude do meu chefe de não me promover,
Será que eu tenho algo parecido? Será que eu faço assim comigo mesmo? Eu não me promovo? Aí a pessoa começa a refletir sobre as suas próprias atitudes, que ela não percebia antes. E muitas vezes ela detecta, ela reconhece, ela fala, é verdade. Eu não sou chefe de uma empresa, mas eu, de alguma maneira, eu não estou me promovendo. Com certeza, as pessoas muitas vezes sabotam seu desenvolvimento de muitas maneiras sem perceber, né? Então, é esse exercício da pessoa se voltar para o seu interior psicológico, para a sua vida interior, abre as portas de um grande desenvolvimento. Então, podemos fazer isso assim com muitas situações da vida, onde haja conflitos. Como eu falei, no caso da mulher que reclama do marido, fala que o marido é ausente. Com certeza, essa mulher deve estar ausente em muitas coisas importantes da vida dela, que ela não está percebendo ainda. Ou, por exemplo, quando um país é corrupto, né? Então, o país que acusa o outro de corrupto, será que ele também não tem algum tipo de corrupção? Dificilmente não terá, né? Dificilmente. Essa é uma das causas do conflito, isso se chama projeção. A gente se projeta no mundo exterior, numa pessoa, num livro, numa situação, num filme que você vê, né? Então a gente projeta. E para a pessoa, e isso gera muito conflito, porque eu vou ficar brigando com aquilo que eu acredito ser a causa do conflito. Brigando. E uma pessoa não pode resolver o problema da outra. Então, nesse processo que se chama interiorização, que é esse voltar para si mesmo, olhar para o seu interior, é o oposto da projeção. E é o antídoto, digamos, da projeção. Se eu projeto o que eu sou fora de mim, para eu me conhecer melhor, eu tenho que fazer essa interiorização de volta. Ver, aquilo lá, eu sou assim também. E assim, isso possibilita um autoconhecimento muito profundo, que realmente a pessoa então tem possibilidade de resolver causas de conflitos que ela não estava percebendo antes, né? Então, agora, existem outras causas também. Essa é uma das mais importantes, que é a projeção. Uma outra é o seguinte: então, quando eu estou numa situação de conflito, é ruim, é desagradável, é claro, né? Difícil. Então, eu imagino que se eu não perceber esse problema, que ele não existe. Então, muitas vezes a pessoa nega, ela fala, não tem conflito nenhum, reprime. Ela sabe que tem, que está numa situação conflituosa, mas ela faz uma espécie de negação, tentando se convencer de que está tudo bem, não tem problema. Como se diz, né, aquele ditado muito comum, ela coloca a sujeira debaixo do tapete. Mas a sujeira debaixo do tapete não deixa um lugar limpo, né? Ela fica ali piorando a situação. Então, na vida psicológica é a mesma coisa. Quando a pessoa quer fingir que está tudo bem e não está, isso não resolve o problema, só aumenta. Mas isso é motivado por essa atitude. A pessoa acha que não vendo o problema, ele não existe. E, por outro lado, o oposto também acontece muito. A pessoa acha que quando ela vê um problema, ele começou a existir. Mas não é isso, não é verdade. Uma coisa é a pessoa ver o problema, e outra, o problema continua lá. O problema é outro, não é ver. Mesmo que ela não veja, o problema existe, né? Então, essa inversão que é feita também
complica muito as situações de conflito. A pessoa quer negar que existe o conflito ou quer negar que ela tem uma participação, prefere assim fechar os olhos, prefere ficar alienada. E isso só piora as situações, né? Vou dar um outro exemplo para vocês, que é um problema assim que causa muitos conflitos, que é a competição. No trabalho, eu fico competindo com um colega, às vezes vou competir até com o chefe, uma empresa competindo com a outra, né? Querendo assim ter mais vantagens, enfim. E, aliás, existe uma inversão também nesse campo, porque muitas vezes se pensa que a competição gere desenvolvimento, que se você não competir, você não vai ter motivação. Mas se a pessoa pensar bem, ela vai ver que a competição não traz desenvolvimento. Por quê? Porque você competindo com uma outra pessoa, você quer o mal da pessoa, você quer derrubar a pessoa para você subir. E ela vai fazer a mesma coisa com você. Então imagina o ambiente que fica todo mundo querendo derrubar o outro. Como que pode haver um progresso com competição? O progresso vem com a cooperação. Então eu coopero com meu colega, ele vai cooperar comigo também. Então todos têm a ganhar, né? É uma união de forças, todos ganham. Então, esse problema de competição é uma grande fonte de conflitos. Existe em casa também. Entre os familiares, existe também competição entre irmãos, né? Entre países nem se fala. Qual é a causa dessa competição? Que atitude é essa de querer ser melhor, querer derrubar o outro para eu subir? Querer ser melhor que o outro é uma atitude que nós chamamos de teomania. É uma mania de grandeza. A pessoa se acha ou quer se ver melhor do que os outros. Não pela capacidade, não por uma boa realização, mas quer se sentir superior. E começa a achar os outros inferiores. Então, despreza os outros, quer derrubá-los, para se sentir importante. É a questão do poder, né? Um poder falso. Então, querer se achar superior aos outros. Essa é uma grande causa de conflitos em todos os setores onde eles ocorrem. Agora, a pessoa precisa, então, perceber essas causas, né? E para ela poder controlar, tanto em si mesma, como não se envolvendo com as pessoas que apresentam esses problemas também. Então, a pessoa tendo esse conhecimento, não só ela vai se acalmar, como ela vai conseguir ter mais tolerância com as pessoas que têm esse problema e não percebem, ela vai conseguir até trazer esse conhecimento também para o meio em que ela vive. Então, tudo isso vai assim diminuindo as situações conflituosas e todos vão assim, a partir desse autoconhecimento, resolvendo todas essas situações, né? Então, nós temos esse curso onde fazemos essa análise dos conflitos, tentando perceber essas causas e trazer essa consciência para as pessoas. O nome do curso é Psicanálise Integral, Gestão de Conflitos, ou seja, usando, aprendendo e sabendo usar esses conhecimentos e muitos outros para gerir os conflitos. Tenho certeza que as pessoas, nós já tivemos muitas turmas, quase 40 turmas que fizeram esse curso e todas são assim muito gratas e fica assim a pessoa descobre um aspecto do seu ser e do mundo desconhecido que lhes traz assim muitos benefícios, não só na resolução dos conflitos, que é o objetivo principal, mas também na saúde, no bem-estar, abre a mente, a pessoa desenvolve sua inteligência também, desde que ela assimile bem esses conceitos e os coloque em prática, né? Então, eu gostaria de convidá-los a conhecer
esse trabalho e tenho certeza que vocês vão se beneficiar muito com ele. Vocês podem olhar aqui embaixo, no visor, como vocês podem entrar em contato para obter maiores informações a respeito. E espero que vocês se unam a nós nesse trabalho de conscientização, principalmente das inversões que existem nas nossas atitudes, nas atitudes das pessoas em geral, que geram tantos conflitos. Espero vê-los conosco. Até lá!